Olá, meus irmãos, paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Nesta oportunidade nós vamos gravar mais um vídeo e vamos falar sobre os 24 anciãos que se encontram perante o trono de Deus. Eu vou ler logo a passagem aqui. Apocalipse 4:4, o que é que diz? E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Somente esta leitura. Então, meus irmãos, quem são os 24 anciãos? Na medida das minhas possibilidades, nós vamos falar aqui sobre as possíveis identidades. Quem são realmente eles? Este é um assunto bastante debatido na escatologia, ok? Identificar os 24 anciãos não é uma tarefa fácil. As especulações são muitas, conforme você vai poder ouvir, vai poder acompanhar no decorrer do meu vídeo aqui, ok? Antes de tudo, eu peço algumas coisas. Primeiro, que você assista todo esse vídeo, por favor, né? Porque ele é muito interessante. Segundo, se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição, tá bom, meu irmão? Nos ajude na divulgação da Palavra de Deus. Então, nós já fizemos a leitura e várias são as teorias sobre a identidade dos 24 anciãos. Por exemplo, eu vou começar aqui como? Pela linha dispensacionalista. Os intérpretes da linha dispensacionalista, eles dizem que os 24 anciãos representam a igreja. Eu vou ler aqui na nota de rodapé da Bíblia de Scofield, que é uma Bíblia dispensacionalista. Olha o que eles dizem. Esses anciãos representam a igreja. A palavra ancião tem importância eclesiástica. 1 Timóteo 5,17, Tito 1,15. No Novo Testamento, as coroas são apresentadas exclusivamente como recompensa para os fiéis na igreja. Os anciãos sentam-se em tronos que estão associados com o trono do juízo de Deus. Comparar 1 Coríntios 6, versículos 2 e 3 e 2 Timóteo 2,12. A aparência desses anciãos, que já estão glorificados, coroados, e em seus tronos antes que se abra o livro selado do juízo, capítulo 5, e antes que os juízos do fim dos tempos sejam descarregados sobre o mundo, capítulo 6 a 18, reafirma que a igreja não estará sujeita à ira do juízo nem aos juízos daquele período, conforme nós podemos conferir em João 5,24, Romanos 5,9, 1 Tessalonicenses 1,10, 5, 1 a 11 e Apocalipse 3, 10. Aqui é o comentário que nós temos da nota de rodapé da Bíblia de Estudo Scofield. Como você vê, os dispensacionalistas, eles defendem essa ideia de que os 24 anciãos, eles representam a igreja glorificada. E para te explicar melhor, eles dizem que nos 24 anciãos nós temos os 12 patriarcas e os 12 apóstolos. Então ali nós temos, segundo eles, 12 com 12 é 24, então o número 24 ele abarca os 12 patriarcas da nação de Israel, que são os filhos de Jacó, e os 12 apóstolos de Cristo. E aí nós temos, nesses 24 remidos e já glorificados, uma representação da igreja que já se encontra glorificada no céu. Ok, queridos? Para explicar melhor, eles dizem, os dispensacionalistas, na maioria deles, eles dizem que esses 24 anciãos que representam a igreja glorificada de Cristo no céu, eles foram arrebatados 7 anos antes da vinda ou da parúzia de Cristo, da sua vinda visível e gloriosa, porque eles fazem uma distinção entre arrebatamento secreto e vinda gloriosa e visível. Ok? Então eles separam esses eventos, arrebatamento
da vinda gloriosa por um período de 7 anos. Então eu acabei de ler aqui as notas para vocês, e eles têm os seus argumentos, conforme eu mostrei aqui. Eles dizem que o fato de eles estarem usando coroas, como ele mesmo diz aqui, né, isso caracteriza que eles são seres humanos glorificados, e mostra mais ou menos o caráter da igreja. Em Apocalipse, capítulo 5, versículo 10, olha o que diz aqui. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Inclusive nessa versão aqui, que eu acabei de ler, olha o que ela diz literalmente, Apocalipse 5:10. E para o nosso Deus e para o nosso Deus, aqui são os 24 anciãos que estão cantando. Eu vou ler aqui o versículo 8, capítulo 5, para que você entenda melhor. Apocalipse 5:8. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do trono, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue nos compraste para Deus de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Então essa tradução aqui, ela coloca os 24 anciãos entre aqueles que serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão aqui na terra. Em outras palavras, essa tradução aqui, ela diz claramente na sua tradução que os 24 anciãos são remidos, que reinarão aqui na terra. Ok, queridos? Agora vou começar a fazer uma crítica, uma observação a partir desta leitura. Vamos lá. Quem é tanto que está cantando aqui? Eu convido você para ler no Apocalipse, capítulo 5, 8, de novo, vamos lá. E havendo tomado o livro, os 4 animais, veja bem, os 4 animais, grave, e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro. Para que você não esqueça, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se, ou seja, os animais e os anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas, tendo todos eles, tanto os anciãos como os animais, os 4, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Aqui você precisa já entender que não só os 24 anciãos estão em questão aqui no grupo, mas os 4 seres viventes, os 4 animais. Vou repetir mais uma vez a leitura. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se. Quem foi que se prostrou diante do Cordeiro? Os 24 anciãos e os 4 seres viventes, animais. Tendo todos eles quem? Os 4 animais e os 24 anciãos, harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Ou seja, os 4 animais e os 24 anciãos se prostraram. E todos eles, os 4 animais e os 24 anciãos, todos eles tinham harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Aqui você precisa distinguir, aqui há uma distinção entre os 24 anciãos e os 4 animais e os santos. E quem são os santos aqui? Os santos aqui é exatamente a igreja que se encontra na terra. A igreja que se encontra na terra, ela ora diante das perseguições, é isso que o Apocalipse vai mostrar. E aqui, esse versículo mostra exatamente isso, que os 4 animais e os 24 anciãos que estão diante do trono do Cordeiro, todos eles têm harpas e salvas de ouro, cheias de incenso. Aí ele vai dizer o que são esse incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico. Quem é que cantava o novo cântico? Os 24 anciãos, certo. Mas não esqueça, os 4 animais também estavam cantando o novo cântico. E por que eu faço questão de chamar a tua atenção? Focar nos 4 animais. Porque os 4 animais, todos
Não interessa a escola, todos reconhecem que os 4 animais são querubins, ou talvez querubins misturado com serafins, ou as duas coisas. Mas até onde vai o meu conhecimento teológico, ninguém diz que os 4 animais são seres humanos. Eles dizem que são os serafins, ou os querubins, ou as duas coisas juntas, porque eles têm características, tanto de querubins como de serafins. Então grave isso na sua mente. Os 4 animais são reconhecidos não como seres humanos, mas como seres celestiais que adoram constantemente a Deus, que eles são querubins ou serafins. E há um terceiro grupo que nós vimos no livro de Enoque, que é os orfanins. Então há intérpretes que dizem que nos 4 animais nós temos os serafins, os querubins e os orfanins, ou orfanins. De qualquer forma, eles não são seres humanos. E eu não conheço nenhum intérprete que se aventurou a dizer que os 4 animais são seres humanos. Então grave isso bem na sua cabeça. E o importante é você ver o seguinte, ó. E cantava um novo cântico. Quem é que cantava? Você vai dizer os 24 anciãos, certo. Os dispensacionalistas, eles se apressam e dizem os 24 anciãos, correto. Só que não era só os 24 anciãos que estavam cantando. Atente bem, os 4 animais, que nós vamos identificar como serafins, ou querubins, ou as duas coisas juntas. E cantava um novo cântico, dizendo, ó o que os 24 anciãos e os 4 animais diziam. Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue, essa versão aqui inclui, nos compraste para Deus, de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus, a tradução continua, nos fizeste reis sacerdotes e reinaremos sobre a terra. Então, qual é o problema de eu aqui defender que os 24 anciãos são seres humanos glorificados? Qual é o problema? Primeiro, que no cântico aqui não está em foco apenas 24 anciãos cantando, mas também os 4 seres viventes, os 4 animais, ok? Feita essa observação, então nós vamos ver o que os 24 anciãos e os 4 animais dizem. E cantavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue, aí nessa tradução, ele acrescenta nus, nus. Por que eu estou chamando a tua atenção para isso aqui? Nus, esse artigo nus, ou preposição, não sou tão bem em português, mas o nus, a expressão nus. Aqui, porque foste morto, quem o cordeiro, com teu sangue nus. Nus. Por que eu estou chamando a sua atenção? Porque no original grego não tem essa expressão, nus, não tem. Ok? Eu vou já provar para você. Nos compraste, mas vamos prosseguir, nos compraste. Quem foi comprado aqui? Bom, os dispensacionalistas, de uma vez que eles identificam os 24 anciãos com seres humanos, então já que no cântico aqui, irmãos, está provado que não somente os 24 anciãos estão entoando o novo cântico, mas também os seres viventes, então eu tenho obrigação, de acordo com essa linha de pensamento do dispensacionalismo, eu tenho também que considerar os seres viventes, os 4 seres viventes animais, como seres humanos, o que os dispensacionalistas não fazem. Os dispensacionalistas dizem, e eles reconhecem, que os 4 seres viventes não são seres humanos, são seres angelicais, são serafins ou querubins, mas não fazem parte dos seres humanos, ok? Guarde bem isso. Os próprios dispensacionalistas, eles dizem que os 24 anciãos são seres humanos glorificados, mas os animais não, são seres celestiais, não fazem parte da humanidade. Tá certo? Então, aí é onde vai complicar o negócio. Por quê? Porque no cântico aqui nós temos não só os 24 anciãos entoando um novo cântico, mas os 4 animais. O que é que eles dizem? O que é que eles dizem? Porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus, de toda tribo e língua e povo nação. E para o nosso Deus, nos fizeste reis e sacerdotes e reinaremos sobre a terra. Irmãos, aqui complica. Se realmente esse nos tivesse no original, porque eu quero lhe dizer aqui que não está, essa expressão nos, nos repetida no versículo 9 e 10, nos compraste para Deus de toda tribo, língua, povo, nação. E para o nosso Deus nos fizeste reis, sacerdotes e reinaremos sobre a terra. Se isso aqui tivesse no original, que eu chamo logo a sua atenção, não está a expressão nos, que eu vou já ler aqui para você, certo?
Mas se tivesse no original, eu seria obrigado a considerar aqui todos os seres, não só os 24 anciãos, como os 4 seres viventes, como seres humanos. Por quê, professor? Porque eu vou já lhe explicar. Porque o que é que eles dizem? De onde é? Já que aqui, esse cântico bem aqui, quem está entoando não somente aos 24 anciãos, mas os 4 animais. E o que é que eles dizem? Olha o que é que eles dizem. E cantava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue nos compraste, para Deus. E eles foram comprados para Deus de onde? De toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus, nos fizeste reis e sacerdotes e reinaremos sobre a terra. Então, de onde é que os 24 anciãos, na lógica dispensacionalista, vêm? De toda tribo, povo, língua e nação. Eu acredito que você está captando, eu espero que você esteja captando a minha refutação aqui. Por que eu estou fazendo essa observação? Para lhe mostrar que nós não podemos bater o martelo e dizer que 24 anciãos representam a igreja glorificada, arrebatada antes da vinda de Cristo, antes da vinda, assim, antes da grande tribulação. Por quê? Porque complica, meu irmão. Porque complica. Então eu estou fazendo uma observação aqui para você. No cântico, o que vai complicar essa interpretação? Porque no novo cântico aqui, os 4 animais que os próprios dispensacionalistas reconhecem, que são animais, não são seres humanos, está incluído aqui. O problema é que eles ignoram isso, de propósito. A outra complicação, já que eu te mostrei isso, a outra complicação é que essa expressão nos, não tem no original. Não tem. Isso foi acrescentado em algumas traduções exatamente para ajudar na interpretação de que os 24 anciãos são os remidos. Tá certo? Mas eles se esqueceram que isso complica, porque não são só os 24 anciãos que estão cantando aqui. Os animais também estão. Então, para eu fazer dos anciãos remidos, com base nesse nos, e nos compraste, eu tenho que fazer também os 4 animais. E aí complica, porque os próprios pré-tribulacionistas dizem que os 4 animais são, de fato, animais, não fazem parte da igreja. Então você já vai detectando aí os erros dispensacionalistas. Primeiro, é eles assegurarem que os 24 anciãos são seres humanos. Eles estão dizendo que a Bíblia não diz. Mas para te convencer, algumas traduções colocaram, nos compraste. Só que no original está escrito somente assim, irmãos. Vou ler para vocês. E cantava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste, não tem nus no original, só tem assim, e com teu sangue compraste para Deus de toda tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus fizeste, não tem nus, como aqui essa tradução diz, e para o nosso Deus nos fizeste. Não, no original engole o nus, só tem assim, e para o nosso Deus fizeste reis e sacerdotes, e no original ainda diz assim, e reinarão sobre a terra. Aí aqui eles colocaram, sabe como? E reinaremos sobre a terra. Você vê aqui uma manipulação que eles fizeram no texto grego, que eu vou ler aqui para os senhores agora. Apocalipse capítulo 5. Aliás, Apocalipse, capítulo 5. O que diz aqui? O texto grego, eu vou ler aqui o texto grego e o que ele diz aqui. Kai poiessas, traduzindo, e fizeste autus, os mesmos, para Deus, remon nosso, basileian kai hiereis, um reino e sacerdotes. Então, traduzindo ao pé da letra fica, e fizeste os mesmos. Quem são os mesmos? Os santos, já mencionados, né? Que eles receberam as orações dos santos, ou seja, os 24 anciãos, para que você entenda, e os 4 animais estavam entoando louvores a Deus, um novo cântico, e nesse cântico eles fizeram menção dos santos e disseram, e desses santos, é isso que eu estava dizendo, e desses santos fizeste os mesmos para o nosso Deus, um reino e sacerdote. Então, repetir, o original grego diz exatamente assim, Kai poiessas autus toteo remon basileian kai
hieréis, que traduzido é, e fizeste os mesmos para o nosso Deus, um reino e sacerdote. Sacerdotes. Continuando a leitura. Kai basi leu sim. Vou repetir. Kai basi leu sim epi tesges. E reinarão sobre a terra. O original grego traduz assim, ó. Olha como é que o original grego traduz a expressão grega. A expressão grega, vou repetir, diz mais uma vez assim, ó. Kai basi leu sim epi tesges. Traduzido é e reinarão sobre a terra. Não diz e reinaremos, conforme diz aqui a tradução de Almeida. Eu vou ver aqui até qual é essa tradução que eu estou lendo aqui. Almeida corrigida e fiel. Imagine se não fosse fiel, né? Como é que é? Almeida corrigida e fiel. Distorce o texto assim. E se não fosse fiel? Como é que seria, né, meus queridos? Então, o original grego traduzido fica e reinarão sobre a terra. E não diz e reinaremos sobre a terra, conforme diz a tradução. Então você vê que nós temos aqui uma tradução de cunho dispensacionalista tendenciosa para apoiar o dispensacionalismo, distorcendo o texto sagrado original. Ok, queridos? Então, eu estou provando para os senhores que não há evidência de que os 24 anciãos são seres humanos. Não há. Não há, viu, meus irmãos? Primeiro porque a tradução no original não tem nos fizestes, só tem fizestes. Certo? Segundo, não só os 24 anciãos estão entoando um novo cântico, mas os 4 animais. Se os 4 animais não são seres humanos, logo eles não podem jamais, ó, se os 4 animais não são seres humanos e não são, jamais eles podem dizer isso aqui, ó, e nos compraste para Deus. Tudo bem, até aqui eles poderiam até dizer, né? Vamos convir aqui. Até aqui, ó, e nos compraste para Deus, a gente poderia aceitar também os 4 animais incluídos, com os 24 anciãos, tá bom? Até aqui é ok. Mas prossigamos a leitura. E compraste, ou e nos compraste. Agora prossigamos, para Deus. Aí aqui é onde vai complicar a questão de que eu não posso aceitar que aqui é os 24 anciãos, porque não só os 24 anciãos estão falando, mas os 4 animais. O que os 4 animais estão dizendo? E nos compraste para Deus, de toda tribo. Olha a complicação. Língua e povo e nação. Então é claro que esses que reinarão sobre a terra, que serão sacerdotes e reis, eles foram comprados de toda tribo, povo, língua e nação. Logo, não faz parte dessa, vamos dizer, desse grupo, os 24 anciãos. Por quê? Porque se eu afirmar que os 24 anciãos estão aqui nesse meio, no meio dos que foram comprados de toda tribo, povo, língua e nação, então eu sou obrigado também a dizer que os 4 animais foram comprados de toda tribo, povo, língua e nação. E aí complica, meus queridos, porque todos nós sabemos que os 4 animais ali são seres celestiais. Nenhum querubim, nenhum serafim foi tirado dentre os homens. Nenhum serafim foi comprado pelo sangue do cordeiro, ó, de toda tribo, língua e povo e nação. Nenhum querubim, nenhum serafim foi tirado aqui da terra. Não. Logo, se o versículo não permite eu incluir aqui, ó, e nos compraste para Deus de toda tribo, língua e povo e nação, se a leitura do versículo, eu vou partir do original mesmo, e compraste para Deus de toda tribo, língua e povo e nação, se o versículo, na leitura principalmente original, não permite eu incluir o grupo dos 4 animais, por semelhante modo, por igual peso, não permite também eu incluir aqui os 24 anciãos. Não permite. E as razões eu já estou lhe mostrando. Tá certo? Se não está claro quem é os 24 anciãos, mas está claro quem são os 4 animais. São seres celestiais. E se está claro quem são os 4 animais, que são seres celestiais, então a regra de interpretação, sabe qual é? Num texto difícil, mas a gente tem que procurar interpretar a partir do claro para o que está obscuro. A identidade dos 24 anciãos está obscura, não tá? Tá. Mas a identidade dos 4 animais não está obscura. Então como é que eu vou fazer? Para eu obter uma verdadeira interpretação, a questão da identidade aqui dos 24 anciãos, eu tenho que analisar todo o texto conforme eu estou fazendo. E aí nessa questão
de saber quem são os 24 anciãos, já que eu tenho aqui no cântico os 24 anciãos e mais o grupo de 4 animais. Então, se a identidade dos 24 anciãos está obscura, mas a dos 4 animais não está claramente dizendo que eles são ou serafins ou querubins, então daí eu parto dessa clareza. Ó. Os 4 animais são o quê? Serafins ou querubins. Isso aqui é ponto pacífico entre todas as escolas. Eles reconhecem que os 4 seres viventes são seres celestiais, são uma categoria de anjos, por assim dizer. Então isso aqui é ponto pacífico, certo? Então eu, sabendo quem são os 4 animais, os seres viventes, e sabendo que eles não foram comprados de toda tribo, e língua, e povo e nação, e sabendo, terceiro ponto, que eles estão aqui cantando junto com os 24 anciãos, logo, se eles não foram comprados de toda tribo, povo, língua e nação, e quem foi que foi comprado aqui de toda tribo, povo, língua e nação? Os santos, os remidos. Mas já que eu não posso incluir os 4 animais no grupo dos remidos, eu também não posso incluir os 24 anciãos. Estou me esforçando aqui para ver se você entende o meu raciocínio, porque eu tenho consciência que a escatologia não é fácil, ok? Então vamos prosseguir aqui. Mas por que 24 anciãos, queridos? Eu vou aqui ler. Primeiro, os 24 anciãos não são homens remidos, que eu já mostrei, porque não cantam o novo cântico dos remidos em Apocalipse 14, 3. Vamos observar aqui. Aqui é um novo cântico, certo? Que eles estão cantando, e aqui eles estão focalizando nesse novo cântico os santos que reinarão sobre a terra. Mas veja que no novo cântico de Apocalipse 14, olha o que se diz lá. Apocalipse 14. Vamos lá. 14, 3, ó. Vou ler do versículo 2. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de harpistas que tocavam com as suas harpas. E cantavam um novo cântico. Diante do trono e diante dos 4 animais, e diante dos 4 animais, e dos anciãos, mais uma vez que os anciãos mencionados. E ninguém podia aprender aquele cântico, ninguém, exceto os 144 mil que foram comprados da terra. Ora, meus irmãos, os 144 mil são remidos. Não vou entrar aqui na questão se eles estão no céu ou na terra, não importa. Importa que os 144 mil é reconhecido por todos como remidos. Não importa se você acha que os 144 mil são apenas judeus, não importa se você veja nos 144 mil uma representação da igreja, não importa. O que importa é que os 144 mil são reconhecidos por todos como seres humanos. Seres humanos salvos, ok? E onde é que chama a atenção aqui? É que este cântico aqui, e cantavam um cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos. Esse novo cântico ele era entoado, e quem é que ouvia? Os 4 animais e os anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico senão os 144 mil que foram comprados da terra. Logo você está vendo aqui uma distinção, mais uma vez uma distinção entre seres humanos salvos e anciãos e animais. E esse cântico aqui, esse novo cântico aqui, ele só poderia ser cantado, só quem poderia aprender ele eram os 144 mil. Então o texto deixa bem claro que nem os 4 animais e nem os 24 anciãos aprendiam este cântico. Se os 24 anciãos fossem remidos, fizessem parte da igreja, conforme os dizem, eles aprenderiam este cântico. Você pode ter certeza. Porque este cântico, ele é entoado pelos remidos, que aqui é representado nos 144 mil. Ok, queridos? 2. Se encontram ao redor do trono, desde antes da criação do homem. Aqui é só uma suposição, não é isso? Mas por que eu digo isso? É porque se acredita que os 4 animais
eles já se encontram perante o trono de Deus antes mesmo da criação de Adão. É o que se supõe, não é isso? Então, e já que os 24 anciãos são vistos com os 4 animais, então é de se supor também que os 24 anciãos já façam parte da corte celestial antes da criação de Adão. E em lá Daniel 7,9 diz também que foram postos tronos. Embora lá não diga quantos tronos e não diga quem tomou assento daqueles tronos, mas é quase certo, veja bem, é quase certo que os tronos vistos em Daniel 7,9 são os mesmos tronos aqui do livro de Apocalipse. É quase certo, não há certeza. Terceiro, os 24 anciãos são distintos dos santos. É só você ler em Apocalipse 5:8, conforme eu li, mas eu vou ler aqui para você. Eu estou defendendo aqui que os 24 anciãos não fazem parte dos santos, ok? Apocalipse 5:8, 10, vamos ler aqui. E disse-me um dos anciãos, não chores, ó. E disse-me um dos anciãos, ó, anciãos, um dos 24, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. E olhei, João, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais, ó, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, ó, mais uma vez aqui, animais e anciãos, ó, diante do trono, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais, ó, e os 24 anciãos, 2 categorias, prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvos de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Você vê aqui, mais uma vez eu chamo a sua atenção. Anciãos é uma coisa, animais viventes é outra coisa, e os santos aqui é outra coisa. E o texto vai mostrar isso. E cantavam, quem cantava? Os 24 anciãos e os 4 animais, um novo cântico diante dele, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste, ó, veja que no original não tem no uso, só tem, ó, e com teu sangue compraste, eles não se incluem, no original grego, a leitura não faz com que eles se incluam entre os comprados, por isso o original grego só diz assim, ó, com teu sangue compraste para Deus, de toda tribo, língua e povo e nação. E para o nosso Deus, é lógico que Deus é Deus dos anciãos e dos animais, aí sim, e para o nosso Deus, fizeste, veja que no original grego também eles não dizem nos fizeste, só diz no original grego, fizeste reis e sacerdotes, e reinarão, o original grego diz, e reinarão sobre a terra. Então nesse cântico aqui eles estão focalizando a realeza e o sacerdócio dos santos que reinarão sobre a terra. Então o texto está deixando bem claro que os 24 anciãos, tal como os 4 animais, não fazem parte do grupo dos remidos, querida. É só você ler com atenção. Apocalipse 11, 16 a 18, o que é que diz aqui? E os 24 anciãos, que estão assentados em seus tronos, diante de Deus, prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo, graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és, e que eras e que há de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste, e iraram-se as nações, e veio a tua ira. Veja que são os 24 anciãos que estão dizendo isso, ó, proclamando essa vitória. E veio o tempo dos mortos. Ó, veja que eles estão no seu cântico, aí eles começam a fazer menção a quem? Ó? Os 24 anciãos dizem aqui, ó, os 24 anciãos dizem, ó, e iraram-se as nações, continuam os anciãos, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, ó que os anciãos fazem referência, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão dos profetas. Veja que os anciãos aqui, eles fazem menção aos profetas, eles não estão entre os profetas, teus servos, e aos santos. Vejam que mais uma vez os anciãos aqui, eles fazem menção aos santos, logo os anciãos aqui, eles não estão se incluindo entre os santos humanos, e os santos aqui são seres humanos. E aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruir os que destroem a terra. Então, queridos, esta leitura bem aqui, dos versículos 16 a 18, mais uma vez deixa bem claro que os 24 anciãos, eles não fazem parte do grupo dos remidos, dos seres humanos. Apocalipse 7, 13. O que diz aqui?
dos anciãos me falou para quem? Para João, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? João pergunta para o ancião, né? E eu disse-lhe, aliás, vou repetir a leitura. E um dos anciãos me falou, aliás, foi o ancião que falou para João, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são, de onde vieram? Um dos anciãos perguntou para João. E o que João diz? E eu disse-lhe: Senhor, ele que está se referindo ao ancião, certo? Esse termo Senhor aqui não é para Cristo, certo? Ele está chamando de Senhor que é o ancião, certo? Que no hebraico essa expressão Senhor, ela é Adoni, meu Senhor. Outras vezes a expressão aparece diferente, como Adonai, que sempre é aplicada a Deus. Tá bom, meus irmãos? Vamos lá. No grego nós temos aqui Kyrios. Só que o termo Kyrios, ele é usado tanto para Senhor, no sentido de Deus, como para Senhor, no sentido normal, como um homem chamou outro Senhor. Tá, entenderam? Então vamos lá. Versículo 13. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, como se ele dissesse: ancião, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então, meus irmãos, você vê aqui claramente que o ancião, ele não se inclui entre aqueles, os santos que emergem da grande tribulação. Aqui nós temos algumas coisas para notificar logo. Primeiro, o ancião não faz parte dos remidos. Quem são os remidos aqui? São aqueles que estão vindo da grande tribulação. E eu aproveito para lhe dizer que aqui é um texto que prova que a igreja enfrentará o anticristo e passará pela grande tribulação. Porque o texto está dizendo claramente, esses são os que estão vindo da grande tribulação. Quem está vindo da grande tribulação? Os santos da igreja. E quem é que está vendo? Um ancião. Um ancião, e ele disse para João: estes são os que estão vindo da grande tribulação. E lavaram as suas vestes, branquearam no sangue do Cordeiro. Então esse texto aqui mostra claramente que o ancião não faz parte da igreja. Os 24 anciãos não fazem parte da igreja humana. Versículo 13. Já li, né? Versículo 14. Já li também. E versículo 15. E por isso, estão diante do trono de Deus. Olha, queridos. Essa leva de mártires, aqui são mártires. Essa companhia de mártires cristãos. Onde é que eles se encontram? E por isso estão diante do trono de Deus. Estão no céu. Porque o trono de Deus, no livro do Apocalipse, ele se encontra sempre no céu. Você pode pesquisar. Se você pegar todas as ocorrências do trono de Deus, talvez a única exceção que você vai ver o trono de Deus aqui na terra é depois da descida da Nova Jerusalém. Só isso. Viu? Mas até onde vai a minha memória, a minha pesquisa, o trono de Deus sempre é visto no céu. Sempre é visto no céu. Então, prossigamos a leitura. Por isso estão diante do trono de Deus. Quem é que está diante do trono de Deus? Aqueles que vieram da grande tribulação, que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, que as alvejaram. Por isso estão diante do trono de Deus e os servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Mas quem é que está falando aqui isso? É um dos anciãos. E o ancião aqui está dizendo claramente que eles se encontram diante do trono de Deus. Então você vê a distinção entre o ancião e a igreja mártir. Sempre em todas as leituras que nós fazemos, onde você vê que tem a presença dos anciãos e dos mártires ou da igreja, são distintos. E aqui mais uma vez nós temos uma distinção. O ancião está narrando a chegada da igreja martirizada. E é o que o ancião diz? Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com sua sombra. Continua o ancião. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calor algum cairá sobre eles. Sobre quem? Sobre os mártires. Porque o cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Ora, mas se o ancião era a igreja, por que ele não disse assim? Porque, se os 24 anciãos representam a igreja, tá bom, meus irmãos?
Então aqui era a hora do ancião se incluir e dizer, ó, porque o cordeiro que está no meio do trono nos apacentará. Mas não no original, o grego só diz assim, ó, os apacentará. Então ele aqui está se dirigindo apenas, ele está falando apenas com respeito aos mártires. E ele não se inclui no meio. Ele não se inclui. Mas já que o ancião, os 24 anciãos são seres humanos glorificados, era hora dele dizer, ó, porque o cordeiro que está no meio do trono nos apacentará. Mas ele não diz, só diz assim, ó, os apacentará e lhes, sempre na terceira pessoa, servirá de guia para as fontes vivas das águas. E Deus limpará de seus olhos. Por que ele não diz? E Deus limpará de nossos olhos toda lágrima. Por que ele não diz? Porque ele não faz parte dos remidos. Os 24 anciãos não fazem parte dos seres humanos glorificados. Tá bom, queridos? Vamos lá. 4. Se o apóstolo João foi o escritor do Apocalipse, então ele não faz parte dos 24 anciãos. Por quê? Ora, já que os 24 anciãos representam, é ali o grupo dos apóstolos, dos 12, e dos 12 patriarcas, então se os 24 anciãos incluem os 12 apóstolos, então eu tenho que necessariamente incluir o apóstolo João ali, entre os 24 anciãos. Sim ou não? Você concorda comigo? Se os 24 anciãos são os 12 patriarcas e os 12 apóstolos, então eu tenho que incluir o escritor do livro do Apocalipse, já que se crê que é o apóstolo João. Os predizem que quem escreveu o Apocalipse foi o apóstolo João. Então, eu tenho que incluir o apóstolo João no meio dos 24 anciãos. Mas ó a complicação. Olha a complicação. Apocalipse 4:1. Vamos lá. E até o versículo 4. Depois destas coisas, olhei, quem olhou João? E eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo. Com quem? Falando com João. Disse, sobe aqui e mostrar-te as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado no espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Você vê aqui que João vê Deus assentado no trono. E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra jaspe, sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. Continua João aqui, sua narrativa, sua visão. E ao redor do trono, ó, João dizendo, e ao redor do trono havia 24 tronos. Vamos lá. Até aí tudo bem, né? Se os 24 anciãos inclui os 12 apóstolos, o que João está dizendo? E via sentados sobre os tronos 24 anciãos. Não, mas para bem aí. Mas os 24 anciãos, 12 deles não são os apóstolos? E como é que João aqui está tendo a visão, já está vendo os 12 tronos dos apóstolos, é tudo sentado? Então o apóstolo João não estava lá, porque ele está tendo a visão, ele não estava. Ele não estava, certo? Então quem é que estava ocupando o lugar lá do apóstolo João? Será que era o apóstolo Paulo? O que vocês me dizem aí? Já, porque João aqui ele está vendo os tronos dos apóstolos, já que os 24 anciãos representam ou são literalmente, conforme diz os dispensacionalistas, os 12 patriarcas e os 12 apóstolos. Se isso é verdade, então o trono dos 12 apóstolos ali, como ele diz aqui, ó, o que João está dizendo? E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados, ó, e João diz, ó, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos. Ô, meu irmão, João aqui está vendo, ó, ele está tendo a visão dos 24 anciãos sentados. Se ele está vendo 24 anciãos assentados, logo ele não faz parte dos 24 anciãos. Se os 24 anciãos são os 12 apóstolos, aí você vai ter que admitir que João perdeu o seu lugar. Aí você vai ter que escolher aí quem é que está sentado lá no lugar de João, o apóstolo. Deve ser o apóstolo Paulo, né? Deve ser. Vamos lá. 24 anciãos vestidos de vestes brancas e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Então aqui é mais uma questão só para você analisar que não tem como, não tem fundamento a gente assegurar que os 24 anciãos são seres humanos glorificados, são os 12 patriarcas e os 12 apóstolos. Não tem porque o apóstolo João aqui, já que foi ele o escritor do livro, você não defende isso,
Já que João escreveu o livro do Apocalipse, João aqui, quando foi arrebatado ao céu, nas suas visões, ele já viu lá os 24 tronos. Mas João também não viu só 24 tronos, não. Ele viu todos os 24 tronos ocupados por anciãos. Logo você terá que concordar que se ele viu ocupado, então ele não faz parte dos 24. No mínimo, você vai ter que concordar comigo que se João viu os 24 tronos sentados, ou seja, ocupados por 24 anciãos, então, se você insistir que ali estão os 12 patriarcas e os 12 apóstolos, então você vai ter que também admitir que João não faz parte daquele grupo. E aí, como é que você vai me dizer isso aí, pré-tribulacionista? Me responda aí. Tá bom? Repassa esse vídeo aí para os pré-tribulacionistas e peça para eles responderem isso. Se o apóstolo João for o escritor do Apocalipse, então ele não faz parte dos 24 anciãos, conforme eu li aqui. E Apocalipse 5:8. Vou ler aqui mais uma vez de novo. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E havendo tomado o livro, aqui é uma visão de João. João estava vendo aqui, o que foi que João viu? Ele viu tudo isso aqui, que eu tô, João está narrando, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos. João aqui faz menção aos 24 anciãos. E por que que ele não se inclui? João nunca se inclui entre os 24 anciãos, meus irmãos. Preste bem atenção, não ignore isso. Não ignore isso. Versículo 11, o que diz aqui? E olhei, quem olhou? João, o apóstolo, e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos. Você vê aqui que ele diz, o que João diz? E olhei, e ouvi a voz de muitos animais ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos. E era o número deles, milhões de milhões e milhares de milhares. Meus irmãos, mais uma vez aqui você vê que João vê. João vê. O que foi que João tanto viu, apóstolo? E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono. O que é que ele vê mais? E dos animais, os 4. E o que é que ele vê mais? E dos anciãos, dos 24. João nunca se inclui entre os 24 anciãos. E já que os 24 anciãos representam os 12 apóstolos e os 12 profetas, então João tinha que estar no meio. Tá certo, meus irmãos? Vamos lá, os tronos, 24, já existiu no céu, isso aqui eu já li ainda agora. O diálogo entre João e um dos anciãos mostra que o apóstolo não faz parte dos 24 anciãos, eu já provei isso também ali mais atrás. Nos fizeste ou fizeste, como é que diz o original também, eu já mostrei para você, que o original ele não inclui essa expressão nos, isso eu já li aqui para você, mas vou fazer questão de ler mais uma vez, porque o que é repetido é mais fácil de ser lembrado. O que o grego diz? Kai poiesas autus to teo remon basileian kai hiereis. Continua, kai basileu susim epi tesges, que traduzido é um reino, ou melhor, e fizeste os mesmos para nosso Deus, um reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Eu vou até fazer questão de... Não, deixa para lá, eu ia lhe mostrar aqui a página, mas eu apenas quero lhe dizer que eu estou lendo no original grego, tá bom? No Novo Testamento interlinear grego-português. Você pode consultar, se você tiver em mãos, Novo Testamento interlinear grego e português, você pode consultar. Você vai ver lá, rapaz, o professor Nathaniel tem razão. O original não diz e nos fizeste, mas diz apenas e os fizeste, não diz nos, diz e fizeste para o nosso Deus reis e sacerdotes, e reinarão, o original grego diz, e reinarão sobre a terra. É isso aí, meus irmãos. Então, não tem como os 24 anciãos serem seres humanos. Aqui eu quero chamar a atenção para vocês, por que o autor viu 24 anciãos ali? Esses 24 anciãos, eu defendo que eles são seres celestiais. Eles nunca fizeram parte dos humanos. Esses 24 anciãos, eles são seres celestiais. Que se você quiser chamar de anjos, tudo bem, mas eu estou lhe dizendo que os 24 anciãos são seres celestiais. Que alguns intérpretes dizem que são arcanjos.
Eu quero só trazer uma informação aqui para você. 24 sacerdotes chefes em Israel. Eu quero só lhe lembrar que na antiga Israel havia 24 turmas. Só você ler em 1 Crônicas 24, versículos 1, versículo 4, versículos 7 a 19. Você vai ver que existiam 24 turmas. E sobre as 24 turmas havia em cada uma turma um sumo sacerdote, um chefe. Então nós temos na antiga Israel, tá certo, 24 sumos sacerdotes ou 24 sacerdotes, cabeça de 24 turmas. Então o sacerdócio lá em Israel era administrado por 24 sumos sacerdotes, ou 24 sacerdotes, chefes. Vamos lá, mas o que isso tem a ver? O que isso tem a ver, professor? Aí onde está? De acordo com a teologia judaica helenista, desenvolvida ali a partir do segundo século, nós temos, por exemplo, no livro de Jubileus, eles dizem, e os judeus dos dias de Cristo, eles acreditavam nisso, eles dizem que tudo que existe no templo terrestre, o templo terrestre, na verdade, é uma réplica do celestial. Eles acreditavam que no céu, de uma certa forma, existe um paralelo celestial. Você não precisa acreditar, vamos dizer, que tem um templo celestial, mas os rabinos, a partir do segundo século antes de Cristo, eles desenvolveram essa ideia. Que assim como nós temos sacerdotes na terra, nós temos sacerdotes no céu. Quem seriam os sacerdotes no céu? Seriam anjos. Assim como nós temos sumos sacerdotes aqui na terra, nós temos sumos sacerdotes no céu. Quem são os sumos sacerdotes no céu? São arcanjos. Assim como nós temos um altar na terra, nós temos um altar no céu. E é interessante que o livro do Apocalipse ele trabalha com essa ideia. O livro do Apocalipse ele trabalha com essa ideia. Ele mostra um templo no céu. Tá bom? Ele mostra uma arca da aliança no céu. Ele mostra o que mais, João? Mostra o que mais? Um altar celestial. Agora eu quero só lhe dizer o seguinte, não leve isso literalmente. A descrição que João faz no Apocalipse, não pense que literalmente tem um templo no céu, que não tem. Não pense que literalmente tem um altar no céu, não tem. Não pense que literalmente nós temos uma arca da aliança que foi arrebatada que está no céu, conforme diz os Adventistas do sétimo dia. Não tem. Isso ali tudo é simbolismo, tudo é figura de linguagem que tem por objetivo trazer para nós uma mensagem mística. Não tem. Porém, eu quero lhe dizer que, de fato, de uma forma mística, há um paralelismo. O livro do Apocalipse, eles mostram realmente os anjos oficiando, levando as orações dos santos. Aqui na terra, quem é que intercedia diante de Deus pelos homens? Era o sumo sacerdote. No livro do Apocalipse, você vê que quem intercedendo? Os anjos, eles levando a oração dos santos para Deus. Vamos ver aqui em Apocalipse, capítulo 8, se eu não estiver equivocado. 8, versículo 3 em diante. Versículo 2. 8:2. E viu os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. Versículo 3. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário. Um incensário. Quem é que usava incensário? Era o sumo sacerdote. Ou os sacerdotes, né? De ouro. E foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre a terra. Para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar, de ouro, que está diante do trono. E a fumaça do incenso subia com as orações dos santos desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões, relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas preparados para tocá-las. Então você vê aqui uma cena onde um anjo, eu vou chamar de arcanjo, ele está aqui exercendo a função sumo sacerdotal. Assim como os sacerdotes e os sumos sacerdotes na terra ofereciam incenso e intercediam pela nação, assim também nós vemos aqui um anjo oferecendo incenso, intercedendo e levando as orações dos santos. Então você vê aqui, há um paralelo de fato, ainda que não possamos literalizar demais, mas nós temos que reconhecer que há um paralelo entre
a adoração judaica ali no templo e a adoração celestial, tá bom, meus irmãos? Mas o meu foco não é tanto esse, o meu foco é mostrar para o Senhor, ou para os senhores, para as senhoras e para os senhores, que os 24 anciãos não fazem parte da igreja. Se você gostou desse vídeo, eu gostaria que você o compartilhasse, ok, querido? Compartilhe este vídeo, tá bom? Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Que Deus nos abençoe e nos guarde para todo sempre. Amém.